Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Mais um domingo, pela graça de Deus, na Escola Dominical, teremos um assunto muito importante e eu creio que você será edificada com a palavra de Deus. Eu quero ler um texto de Isaías, capítulo 40, versículos 10 e 11, que diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo, aos que amamentam ele guiará mansamente. O cuidado de Deus para a nossa vida. Deus cuida de nós porque Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Ele toma conta de toda a criação e cuida especialmente de cada um. Isso é muito importante para nós. E a palavra de Deus ainda nos diz: lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Que Deus nos abençoe nessa manhã, na Escola Dominical, que realmente a palavra possa ser edificante, gratificante para a nossa vida espiritual. E hoje nós temos que estará ministrando a palavra de Deus o diácono Samuel Nogueira, falando sobre o cuidado de Deus. Que Deus possa nos abençoar muito, abençoar também o Samuel para que ele consiga ministrar na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esses momentos tão especiais que nós iremos passar aqui, e permita, Deus, que na tua bondade, na tua misericórdia, possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Traga, Senhor Deus, lições importantes para a nossa vida espiritual. E abençoe também Samuel, para que ele possa falar em teu nome, na direção do teu Espírito. Nós oramos, agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Com você a palavra, Samuel. Olá, bom dia. Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, meu irmão, sua família, seus entes queridos, com saúde e principalmente com paz no coração. Que nessa manhã a palavra de Deus venha nos abençoar. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Que a palavra de Deus nos traga ânimo, coragem, nos traga forças para continuarmos firmes, sabendo em quem temos crido. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã e que nessa manhã a palavra de Deus produza mudança na nossa vida. Vamos nessa manhã estudar sobre o cuidado de Deus. O cuidado de Deus comigo, o cuidado de Deus com você, com a sua vida, o cuidado íntimo, pessoal de Deus conosco. E para a nossa reflexão nós vamos ler no Salmo capítulo 34, Salmo de Davi. Esse salmo Davi escreveu quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, rei de Gade. Por ele expulso, Davi se foi. Diz assim Salmo capítulo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito,
E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do que é mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O cuidado de Deus deve ser experimentado em todas as circunstâncias da vida. É isso que eu desejo que você, meu irmão, entenda nessa manhã. Vamos fazer um breve relato do contexto que esse salmo foi escrito. No capítulo 17, Davi é enviado por seu pai até o campo de batalha onde seus irmãos estavam para levar provisões para o seu irmão. E chegando lá, Davi ouve Golias, o gigante Golias, o herói filisteu, desafiando, afrontando o exército de Deus vivo. E Davi não se conforma com aquilo e se propõe a lutar com Golias. A princípio, todos acharam que ele não tinha condições, mas ele falou, olha, eu já matei um leão e um urso para proteger os rebanhos do meu pai. É só mais um desafio. E Davi aceitou e foi lutar com Golias e venceu o gigante Golias. E deu a vitória para o povo de Israel. No capítulo 18, nós vemos que Davi se torna um grande guerreiro. Davi é posto como um general dos exércitos de Saul. E no capítulo 18, no versículo 5, quando eu estava lendo a história de Davi, um versículo me chamou muita atenção, uma característica, uma virtude de Davi me chamou muita atenção, que a Bíblia fala. Versículo 5 do capítulo 18 de 1 Samuel, diz assim: saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência. Davi se conduzia com prudência. De modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Irmão, uma paradinha aqui, um parênteses, né? Davi se conduzia com prudência. Mas eu fui pesquisar o que o dicionário fala de prudência. Prudência, a melhor definição que eu achei, que é uma virtude que faz prever e procura evitar inconveniências e perigos, cautela, precaução. Às vezes parece que está um pouco contraditório, né? Puxa, Davi, um menino, matou um leão, um urso,
enfrentou um gigante, circunstâncias que parecem imprudentes para um adolescente, né? Alguém com pouca força. Mas Davi não está falando dessa prudência. Não está falando que prudência é ser medroso, é ser covarde. Mas prudência, que ele está falando aqui, é prudência interior. Prudência na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, de pensar. Davi, perseguido por Saul, teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. Mas por prudência ele não fez, não tocou no ungido do Senhor. Prudência para Davi era, como diz no Salmo 34, nós lemos, versículo 12, vamos voltar lá no Salmo 34, versículo 12, olha o que Davi fala que é prudência. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a sua língua do mal e os lábios te falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. E eu fiquei me questionando, será que eu tenho sido prudente na minha maneira de agir, na minha maneira de pensar, de julgar, de falar, nas minhas atitudes, no meu trabalho, como cristão, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como vizinho? Prudência é atitude. É o que está no nosso coração. É aquilo que só o Senhor conhece. É aquilo que Deus vê como nós somos. Ser prudente diante de Deus. No capítulo 19, a história de Davi. Davi se casa, né, com a filha de Saul. Então Saul se torna sogro, né, de Davi. Davi, certa vez, voltando para a cidade, as mulheres o saudaram, né, dizendo que Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares, né? E Davi começou a ser muito prestigiado diante do povo, e aí aumentando assim a inveja, aumentando assim a indignação de Saul, os ciúmes, e provocando em Saul o desejo no coração de matar Davi. Davi fugindo de Saul, perseguido por Saul, ele faz algo inesperado. Ele foge para a terra dos filisteus, para a capital do inimigo, e é levado perante o rei. E lá diz que o rei Aquis, quando Davi estava na sua presença, questionou quem era, falou, talvez esse Davi, aquele que falaram que ele matou milhares, né? Aquele herói que derrotou Golias. E aí, diante desse relato, Davi, com medo do rei, se finge de louco. Começa a torcer as mãos, a se agarrar nos portais, a babar, diz que a sua saliva escorria na sua barba, né? Isso está lá no capítulo 21, se você quiser ler depois, dos versículos 10 até o versículo 15. E se fingiu de maluco. E o rei de Gade fala assim, olha gente, tem muito louco aqui, tira esse cara da minha frente, some com esse cara daqui, já não me falta doido aqui na minha cidade, vocês trazem mais um, e expulsou Davi de lá. Então no capítulo 22, Davi foge, diz a Bíblia que ele entra na caverna de Adulão, chegando lá ele encontra homens, olha uma outra coisa da prudência de Davi, né? Que a princípio parece não ser muito prudente, mas depois esses homens se tornam guerreiros, se tornam vários deles os valentes de Davi, se tornam grandes servos de Davi. No versículo 2 do capítulo 22 diz assim, que ajuntaram-se a ele, né, a Davi,
todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos de amargura de espírito, e ele se fez por chefe deles. E eram eles uns 400 homens. A história de Davi é muito emocionante, muito gostosa de se ler. É uma aventura, mas por outro lado é uma demonstração de fé, de confiança, de convicção nas promessas de Deus na vida dele. E aí, meu irmão, eu desafio você a ler a história de Davi. 1 Samuel conta essa história de Davi, essa trajetória de Davi. Mais precisamente esses relatos que eu falei, do capítulo 17 até o 22. Mas vamos lá para o Salmo 34. Que lições podemos tirar do Salmo 34? Deus cuida do seu ungido. Deus cuida do seu ungido. O versículo 4 nos traz a seguinte percepção: que Deus cuida de nós. E Davi nos chama para olharmos para o nosso passado. Olha o que Davi fala do seu testemunho, do seu relato da sua vida. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Nessa manhã eu convido você a fazer uma reflexão. Esquece um pouquinho o momento que a gente está passando aí com essa pandemia. Esquece um pouquinho, mas olhe para trás. Talvez você, como eu, já passou por situações, por circunstâncias que você teve muito medo, que você se sentiu inseguro, que você achou que não tinha mais jeito, que você achou que tudo estava perdido. Mas se lembre de como Deus cuidou de você, como Deus te acolheu, assim como Davi está dizendo aqui, que Deus nos acolheu e nos livrou, né? E nos livrou de todos os nossos temores. Quantas circunstâncias você estava com medo? Talvez o medo de uma enfermidade, o medo de um acidente que você sofreu. Eu já passei por isso. O medo de perder o emprego, quem nunca teve? O medo do futuro. E situações que te causaram muito medo. Mas busquei o Senhor e Ele me acolheu. Quantos livramentos Deus te deu? Pense nisso. Pense que esse Deus que te livrou no passado, pense que esse Deus que cuidou de Davi, que livrou Davi, é o mesmo Deus hoje. E Ele vai cuidar de você. Ele vai proteger a sua vida. Ele vai acolher você. E vai te livrar de todos os seus temores, os seus medos que hoje nos roubam. Essa foi a experiência de Davi. Essa deve ser a sua experiência também, a minha experiência. Primeiro, para ter confiança em Deus, olhe para o passado. Lembre de quantas circunstâncias, de quantas situações você enfrentou e Deus te livrou. E Deus te protegeu. Deus te guardou. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus. É o Deus que sara, que cura, que santifica. Pense nisso. Pense. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Creia nas promessas de Deus. O segundo ponto que eu vejo aqui no versículo 18 é que hoje, no versículo 18, você está com medo, você está com temor, com medo de ser contaminado pelo vírus, ou de não sarar, ou de perder um ente querido. Esse medo existe. E esse medo não deve nos paralisar. Esse medo existe, esse medo é real para cada um de nós. Nós não podemos ser
se iludir achando que não tem nada disso, mas nós precisamos crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Quando eu penso em tudo isso, né, será que um cristão pode ter a sua morte antecipada por um vírus? Será que esse vírus não estava na agenda de Deus? A gente ouviu pastores falando sobre isso. Ah, não, o vírus estava na agenda de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Eu me lembro do Salmo 139, que diz assim que todos os nossos dias já estão contados diante de Deus. E Deus vai nos chamar. Seja numa parada cardíaca, num infarto, num AVC, seja por um vírus, seja por um acidente, nossos dias estão contados. A convicção que nós temos que ter é que a nossa vida está na mão do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Essa é a convicção que temos que ter. Então, no versículo 18, Davi fala algo muito importante para nós. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado. Olha que texto maravilhoso. Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito oprimido. Perto. Aí onde você está, Deus está perto. Basta você buscar. Basta você clamar. Basta você se derramar, se quebrantar na presença de Deus. Ele está perto para salvar o espírito oprimido. Salvar nós da opressão, desse medo, dessa angústia, medo de ficar doente, medo de perder nossos entes queridos, medo de perder o emprego, medo do futuro. Perto está o Senhor, muito perto. Busque esse Deus, quebrante-se na presença de Deus, porque Ele está perto. Olhe para o futuro. Olhe para frente, pense, descanse no Senhor. O versículo 8 nos desafia isso. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Uma percepção desse versículo, na minha opinião, correta, é quando a Bíblia fala, quando o salmista fala, ó, provai, né? Talvez a tradução aqui não fosse a melhor palavra, mas é experimente. Experimente buscar ao Senhor, se quebrantar na presença de Deus, para que no futuro você prove da sua bondade, da sua misericórdia na sua vida. Ó, provai. Experimente. Experimente buscar a Deus. Provar, experimentar e ver que Ele é bom. Feliz, bem-aventurado o homem, a mulher, a pessoa que nele confia, que nele se refugia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos acolhe, que nos salva e que nos refugia. Por isso nós devemos nessa manhã, assim como o salmista, bendizer o nome do Senhor. Versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, em toda circunstância, bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre nos meus lábios, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor Deus, porque a tua palavra fala aos nossos corações, trazendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas.
Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, assim como o salmista diz, que o Senhor nos trate com bondade, o Senhor nos trate com misericórdia. Ó Pai, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre nós e nos dê a sua paz. Ó Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, Senhor Deus. Ó Pai, confiando em Ti, nos lembrando dos livramentos que o Senhor nos deu, reconhecendo a Tua mão sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada cristã, quebrantando o nosso coração diante de Ti, Senhor Deus, e buscando em Ti, ó Pai, a salvação, a libertação do nosso espírito oprimido, a certeza, as convicções nas Suas promessas, Senhor Deus, e realmente experimentando, ó Pai, desfrutando, ó Pai, do Teu cuidado, da Tua bondade sobre nossa vida, tendo o Senhor como nosso alto refúgio e fortaleza. Por isso, Senhor Deus, te peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos, abençoe a vida de cada um, abençoe, Senhor Deus, os nossos irmãos, tirando deles os seus temores, mas sim colocando na vida deles, no seu coração, fé, esperança, encorajamento, Senhor Deus. Traga cura, Senhor Deus, aos enfermos, Senhor. Restabeleça a saúde daqueles que estão em recuperação, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos aqui nesse momento pela vida do Alfredo, do nosso irmão Alfredo, que ainda está hospitalizado, pela vida da nossa irmã Eleni, que está em recuperação. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor traga a cura. Que o Senhor restabeleça esses irmãos, Senhor Deus, e outros que talvez nós não nos lembramos agora, Senhor Deus, mas que em nome de Jesus, o Senhor dê da Tua paz, do Teu conforto, aqueles que perderam entes queridos, Senhor Deus. Ó Pai, como difícil sabemos que é essa situação, mas sabemos que aqueles que morreram em Cristo, morreram, Senhor Deus, conhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, já estão nos Seus braços, descansando. Ó Deus, nos abençoe. Abençoe a nossa igreja, que essa semana completa mais um aniversário. Que o Senhor continue abençoando o seu povo, usando o seu povo, abençoando o pastor, a liderança da nossa igreja, abençoando, Senhor Deus, a cada irmão, a cada família, ó Pai. Te agradecemos por esse momento de escola dominical e pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando e nos livrando. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Queremos agradecer mais uma vez o Samuel por ter compartilhado essa palavra tão importante para a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando você e a sua família. Eu quero fazer um convite para você, para que às 18 horas estejamos juntos para o culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E será um culto especial, porque estaremos comemorando 39 anos da existência da nossa amada igreja. Então nós contamos com você, compartilhe a live, participe de uma forma assim muito especial, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Tenha um bom almoço e um bom domingo, pela graça de Deus. Até às 18 horas.